Olá, meus amados, aqui é a Josi e eu estou de volta aqui para continuar com as leituras dos nossos livros. Vou dar continuidade ao livro A Lei do Triunfo, de Napoleon Hill. Como eu sempre faço, vamos iniciar com muito amor, com muita gratidão, fazendo uma meditação nas palavras do Ho'oponopono. Vamos tomar uma respiração profunda, soltar o ar bem lentamente e com muito amor, muita gratidão. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Eu sou grata. Eu sou grata. Eu sou infinitamente grata. Hoje vamos concluir o capítulo 8. Vale a pena lembrar sempre que o cliente é o fator mais importante em qualquer negócio. Se você não pensa assim, tente ir adiante sem ele, durante algum tempo. Muitos anos depois do massacre de Lawrence, o ministro vivia ainda. Que haveria na sua personalidade para levar aquele homem mau a sentar-se e conversar com ele? De que teriam falado? O senhor é um abolicionista? Perguntou o guerrilheiro. Sim, e o senhor deveria ter vergonha do que está fazendo, respondeu o outro. Isso conduziu diretamente a uma apreciação sobre moral. O guerrilheiro ficou confuso. O pastor era apenas um rapazinho, ao lado daquele rufião de fronteiras. Mas apelou para um sentimento de moral e o bandido sentiu o desejo de demonstrar que não era tão mal como parecia naquelas circunstâncias. Depois de despertar o pastor com o intuito de matá-lo por ser abolicionista, passou 20 minutos no banco das testemunhas, procurando um álibi. Finalmente começou a contar a sua história. Começou desde o tempo em que era um pequeno rebelde que não queria rezar. Tornou-se então quase sentimental, lembrando que fora indo de mal a pior, até que ali estava imiscuído naquele mau negócio. E terminou dizendo: E agora, reverendo, não pense muito mal de mim. O jovem pastor fizera uso da lei da represália. Tivesse ou não consciência disso. Imaginemos o que teria acontecido se ele tivesse descido de revólver na mão, enfrentando a força física com a força física. Não o fez, porém, e venceu o guerrilheiro porque lutou com uma força que este desconhecia. Por que é que quando um homem começa a ganhar dinheiro, todo mundo parece se aproximar da sua porta? Perguntemos, por exemplo, a qualquer pessoa que saibamos desfrutar de uma boa situação financeira e ela nos dirá que lhe aparecem frequentemente oportunidades para ganhar mais dinheiro. Ao que tem, será dado ainda mais, e ao que nada tem, lhe será ainda tirado. Uma boa gargalhada sincera vale 10.000 suspiros e 1.000.000 de gemidos em qualquer mercado da terra. Essa passagem da Bíblia sempre me pareceu ridícula, mas agora que compreendo o seu verdadeiro significado, reconheço a verdade que ela encerra. Sim, ao que tem será dado ainda mais. Se tiver insucesso, falta de confiança em si mesmo, ódio ou falta de controle,
tudo isso será aumentado. Mas, se tiver êxitos, confiança em si mesmo, autocontrole, paciência, persistência e determinação, tais qualidades serão aumentadas. Às vezes acontece que é preciso enfrentar a força com a força para suplantar o adversário. Mas, depois que tivermos vencido, é ótima ocasião para tomá-lo pela mão e mostrar-lhe melhores meios de resolver contendas. As coisas iguais se atraem. Na Grande Guerra, a Alemanha banhou a sua espada no sangue humano, numa perigosa arremetida de conquista. Como resultado, teve represálias de todo o mundo civilizado. Está nas nossas mãos decidir o que desejamos que os outros façam, e podemos conseguir isso por meio da lei da represália. A economia divina é automática e muito simples. Recebemos apenas o que damos. Como isso é verdadeiro? Recebemos apenas o que damos. O que nos vem às mãos não é o que desejamos, e sim o que damos. Rogamos ao leitor que faça uso dessa lei não somente para alcançar lucros materiais, como também o melhor, ainda para conseguir a felicidade e a boa vontade para com os homens. É esse, afinal de contas, o único triunfo verdadeiro pelo qual lutamos. Resumo. Nesta lição, aprendemos um grande princípio, provavelmente o mais importante dos grandes princípios da psicologia. Vimos que os nossos pensamentos e as nossas ações para com os outros se assemelham a um grande magneto que atrai para nós pensamentos e ações iguais ao que criamos. Aprendemos que as coisas iguais se atraem, seja um pensamento ou na expressão de um pensamento, por meio da ação física. Aprendemos também que a mente humana corresponde a qualquer impressão de pensamento que recebe, e ainda que faz lembrar a terra, no sentido em que produz uma colheita de ação muscular que corresponde em espécie às impressões sensoriais nela semeadas. Vimos, além disso, que a bondade atrai a bondade e que a maldade e a injustiça são pagas na mesma moeda. Aquele que triunfa não deve esquecer que uma vez, em qualquer ocasião, alguém lhe deu um auxílio ou uma ideia que o encaminhou na direção certa. Deve lembrar-se também de que tem para com a vida o dever de auxiliar outra pessoa menos afortunada, da mesma maneira que recebeu auxílio. Aprendemos que as nossas ações para com os outros, boas ou más, nos são devolvidas, até mesmo em maior medida. Vimos que a inteligência humana responde a todas as impressões sensoriais que recebe. Portanto, sabemos o que devemos fazer para influenciar qualquer ação que desejamos ver cumprida por outra pessoa. Aprendemos que é necessário eliminar o orgulho e a teimosia para que possamos fazer uso da lei da represália de maneira construtiva. Não aprendemos somente o que significa a lei da represália. Vimos também que maneira ela atua e o que faz. Agora, só nos resta usar de maneira inteligente esse princípio tão importante. O leitor está preparado para passar a 9ª lição, onde encontrará outras leis que se harmonizam perfeitamente com as que foram descritas na lição sobre o autocontrole. O principiante que quiser aplicar
a maior lei da próxima lição precisa ter autocontrole em grande medida. O assunto da lição é o hábito de dar maior soma de trabalho do que aquele pelo qual se é pago. Porém, a experiência demonstrará que esse controle é mais do que justificado pelos resultados que se organizam de tal disciplina. Não há nada permanente, exceto a transformação. A vida lembra um grande caleidoscópio, diante do qual o tempo está sempre mudando, transformando e arranjando novamente os cenários artistas. Os novos amigos substituem constantemente os velhos amigos. Tudo está num estado de fluxo. Cada coração traz em si tanto a semente da infância como a da justiça. Semente da infâmia, como a da justiça. Cada ser humano tanto é um criminoso como um santo, dependendo do momento, do seu modo de agir. Honestidade e desonestidade são, em grande parte, uma questão de pontos de vistas individuais. O fraco e o forte, o rico e o pobre, o ignorante e o sapiente trocam de lugar continuamente. Se conhecermos a nós mesmos, conheceremos toda a raça humana. Há apenas uma realização verdadeira, e essa é a habilidade de pensar com exatidão. Movemo-nos com a procissão ou atrás dela, mas não podemos ficar parados. Nada é permanente, exceto a transformação. Se tivermos fé, como um grão de mostarda, poderemos mandar uma montanha mudar de lugar e ela mudará. E nada será impossível para nós. Temos uma imagem que eu vou deixar lá no PDF, lá no grupo do Telegram, para vocês darem uma olhada. E aí vou continuar a leitura. A evolução dos transportes. Uma visita do autor depois da lição. Na ilustração acima, temos uma prova de que a lei da evolução está realizando progressos nos métodos de viajar. Lembre-se, o leitor, ao analisar o desenho, que todas essas transformações tiveram lugar, primeiramente, no cérebro humano. À esquerda, verá o primeiro sistema de transportes, bastante rudimentar. O homem não estava satisfeito com esse processo vagaroso. Essas 3 palavras, não estava satisfeito, constituem o ponto de partida de todo o progresso. Medite, o leitor, sobre elas durante esta leitura. O desenho representa em seguida a história dos transportes, passo a passo. Quando o cérebro humano começou a se expandir, o homem deu um grande passo à frente. Quando descobriu que era possível atrelar um boi a um carro e assim libertar-se do trabalho de levar a carga. Isso foi de grande utilidade. Em seguida, o homem inventou a diligência como meio de transporte, o que foi um progresso, tanto do ponto de vista da utilidade como do aspecto. O homem ainda não estava satisfeito, e essa insatisfação criou a primeira locomotiva, que também pôde ser vista na ilustração. Agora, todos esses métodos de viajar foram postos de lado, exceto em certas partes não civilizadas ou sem comércio do mundo. O homem puxando o carro, os animais também o puxando, as charretes e as primitivas locomotivas, tudo isso pertence a idades que já passaram. À direita vemos os atuais métodos de transporte, claro, na época deste livro, né, pessoal? Comparando-os com os do passado,
podemos ter uma ideia perfeita da enorme expansão que se processou no cérebro humano. O homem se locomove agora muito mais rapidamente do que no passado. Do primeiro tipo de locomotiva, evoluiu uma poderosa máquina capaz de rebocar 100 vagões de carga, em vez do pequeno vagão puxado pelo tipo primitivo. Os automóveis que viajam a uma velocidade de 120 km por hora são agora tão comuns como as carroças do passado. Além disso, estão ao alcance de todos. Ainda assim, o homem não estava satisfeito. Viajar em terra era muito vagaroso. Ergueu os olhos para o céu, viu os pássaros voando bem alto e determinou-se a ultrapassá-los. Estude o leitor também a palavra determinou-se, pois tudo o que o homem se determina a fazer, ele faz mesmo. Dentro do curto período de 15 anos dominou os ares e agora viaja em aviões numa média de 240 a 320 km por hora. O homem não somente faz com que o ar o sustente e conduza numa vertiginosa rapidez, como também dominou o éter, fazendo-o conduzir a sua voz em todas as direções da Terra numa fração de segundo. Acabamos de descrever o passado e o presente. No futuro do desenho, podemos ver o próximo passo a ser dado pelo homem nos métodos de transporte. Uma máquina que poderá voar, correr em terra, deslizar sobre as águas, à vontade do homem. O propósito desse estudo e do desenho que o ilustra é proporcionar estímulo para o pensamento, seu pensamento. Qualquer influência que leve o indivíduo a pensar faz também com que ele se torne mentalmente mais forte. Os estimulantes mentais são essenciais para o progresso. Desde os dias em que o homem puxava ele próprio o seu carro, até os nossos dias em que domina os ares, todo e qualquer progresso realizado por um indivíduo é o resultado de uma influência que lhes estimulou a mente para uma ação mais vasta do que a habitual. As duas grandes influências que fazem progredir a mente humana são a pressão da necessidade e o desejo de criar. Algumas mentes se desenvolvem somente depois de terem sofrido um fracasso, uma derrota ou outras formas de punição. Outras fornecem e morrem sem as punições. Porém, se elevam a alturas incríveis quando encontram uma oportunidade para empregar a sua força de imaginação de maneira criadora. Estudemos o desenho que representa a evolução dos transportes e observaremos um fato notável. Toda a história dessa evolução não é mais do que a história do desenvolvimento e do progresso, que se originaram da necessidade. Todo o período descrito no desenho como sendo o passado foi um período que se desenvolveu sob a pressão da necessidade. No período que chamamos de presente, a pressão foi uma combinação da necessidade e do desejo de criar. O período descrito como futuro, um forte desejo de criar, será a única pressão que conduzirá a mente humana a alturas nunca sonhadas. Há uma longa distância entre os dias em que o homem puxava ele próprio seu carro e o presente em que dominou as descargas elétricas das nuvens, fazendo-as mover mecanismos que realizam num minuto o trabalho que quase 10.000 homens podem fazer num dia. Mas, se a distância é longa, o desenvolvimento do espírito humano foi igualmente grande, e esse desenvolvimento é suficiente para realizar o trabalho do mundo por meio de máquinas
movidas pelas forças da natureza e não pelos músculos dos homens. As transformações nos métodos de transportes criaram outros problemas a serem resolvidos pela inteligência humana. O automóvel levou o homem a construir estradas melhores e em maior número. O automóvel e a locomotiva moderna, combinados, criaram, porém, perigosos cruzamentos que ceifam milhares de vidas por ano. O cérebro humano deve agora responder à pressão urgente da necessidade e enfrentar essa emergência. Guarde, o leitor, esse estudo e conserve na memória a seguinte profecia: dentro de 5 anos, todos os cruzamentos de estrada de ferro serão amplamente protegidos contra acidentes automobilísticos e é o próprio automóvel que há de se operar o sistema que o protegerá. Será um sistema a toda prova e de inteira eficiência. Funcionará quer o motorista esteja dormindo ou acordado, bêbado ou sóbrio. Daremos agora um ligeiro esboço do que é a imaginação humana, de que maneira trabalha sob o estímulo do desejo de criar. Alguns homens de imaginação, que talvez nunca tenham feito nada digno de nota, criarão um sistema de proteção nos cruzamentos ferroviários. Esse sistema será operado pelo peso dos automóveis que passam. A distância adequada do cruzamento, uma plataforma semelhante à de uma grande balança, cobrirá uma seção inteira da rodovia. Logo que o automóvel passar sobre a plataforma, o seu peso fará baixar uma porta, soar uma campainha, aparecer um sinal vermelho diante do motorista. A porta se erguerá num minuto, permitindo ao motorista a passagem sobre o trecho, forçando-o assim a parar, ver e ouvir. Se o leitor tiver espírito imaginativo, poderá vir a ser o indivíduo que criará esse sistema e conquistará ele a riqueza. Para ser prático, o espírito imaginativo deve estar sempre alerta aos meios e modos de desviar para fins úteis o desperdício de força e de movimento. Os automóveis são, em geral, pesados demais em comparação com a carga que conduzem. Esse peso pode ser utilizado na criação do sistema de proteção nos cruzamentos de estradas. Lembre-se, o leitor, de que o objetivo dessas linhas é dar apenas a semente da sugestão e não o produto acabado de uma invenção pronta para ser posta em serviço. O valor que tem essa sugestão para os leitores reside na possibilidade do pensamento que lhes possam dedicar, portanto, desenvolvendo e expandindo a sua própria mente. Estude-se, o leitor, e veja a qual das duas grandes solicitações para a ação responde a sua mente. A solicitação da necessidade ou a solicitação do desejo de criar? Se tem filhos, estude-os e veja qual desses dois motivos são mais inclinados. Milhões de crianças têm a imaginação restrita e retardada pelos próprios pais, que deles afastam tanto quanto possível a solicitação da necessidade, tornando tudo fácil a um filho. Um pai poderá privar o mundo de um gênio. Não nos esqueçamos de que a maioria do progresso que o homem já conseguiu é o fruto de uma necessidade premente. Não precisamos de provas de que os métodos de transporte têm sofrido um contínuo processo de evolução. Tão acentuada tem sido a transformação que um automóvel do tipo antigo provoca o riso nas ruas. A lei da evolução está sempre em atividade, por toda parte, transformando, derrubando e reconstruindo todos os elementos materiais da Terra e por todo o universo.
As cidades, as comunidades estão em constante transformação. Voltemos a um lugar onde vivemos há 20 anos e já não o reconheceremos, nem ao povo que o habita. Novas fisionomias aparecerão e as antigas mudaram muito. Novos edifícios substituem os antigos. Tudo nos parecerá diferente, porque tudo sofreu transformação. O espírito humano também sofre constantes transformações. Se isso não fosse verdade, nunca passaríamos da idade mental da criança. De 7 em 7 anos, o cérebro de uma pessoa normal se torna mais desenvolvido. É durante essas transformações periódicas que os maus hábitos podem ser extirpados e os bons hábitos cultivados. Feliz daquele cuja mente está em contínuo processo de transformação. Transformação ordenada. A mente, impelida pela necessidade ou pelo desejo de criar, desenvolve-se mais rapidamente do que aquela que nunca é estimulada a uma ação mais vasta do que a que é necessária para a existência. A faculdade de imaginação da mente humana é a maior peça de engrenagem que já se criou algum dia. Dela têm nascido todas as máquinas e todos os objetos feitos pelo homem. Atrás das grandes indústrias, estradas de ferro, empresas bancárias e comerciais está a força todo-poderosa da imaginação. Forcemos a nossa mente a pensar. Organizemos velhas ideias em novos planos. Todos os grandes empreendimentos comerciais e industriais que se podem citar são, em última análise, apenas a aplicação de uma combinação de planos e ideias já empregados de qualquer maneira. Atrás do martelo que bate e que trabalha o aço, atrás do barulho da oficina, sempre se encontrará o pensamento. O pensamento que é sempre o senhor do ferro, do vapor, do aço, que se eleva acima do desastre e o esmaga com o seu tacão. O escravo pode esfregar e bater, trabalhando com vigor, mas atrás dele está o pensamento do homem esclarecido que sabe, pois, em cada charrua ou espada deve ir o cérebro do trabalho, o que lhe dá uma alma. Atrás do barulho do motor, atrás dos sinos que tocam, atrás dos martelos que batem, atrás dos guindastes que sobem, aos olhos que os esquadrinham, alertas às lutas e esforços, e a mente que os planeja. E o que se oculta no cérebro? O poder do motor fervente, a força das máquinas, o esforço do trabalhador que sua. Em tudo isso confiamos, mas atrás deles permanece o que planeja, o pensador que impele as coisas. Atrás do trabalho está o sonhador, o que tornou o sonho em realidade. Ainda estou por encontrar um homem que tenha vencido na vida e que não tivesse coragem para assumir a responsabilidade dos próprios erros, mesmo sem ser acusado deles. Dentro de 6 meses ou 1 ano, volte o leitor a este estudo. Leia-o novamente e observará como aproveitará muito mais do que na primeira leitura. O tempo dá à lei da evolução uma chance de expandir o seu espírito, de modo que poderá ver e compreender muito mais.
Gratidão, muito amor na vida de cada um de vocês. E até a próxima leitura, meus amados.